Filho de uma família mais ou menos de classe média e de repente viemos todos abaixo. Ficámos sem pai, éramos 8 irmãos nascidos e um para nascer. A minha mãe ficou sozinha com 8 filhos debaixo da saia, é assim que se dizia antigamente, e outro na barriga para nascer, né? E então o meu avô tinha uma pequena oficina, isto em 1960, tinha uma pequena oficina, 3x3 mais ou menos, onde faziam os cavaquinhos e umas violas, tudo à mão, tudo à mão. E então a minha mãe, coitada, viu-se sozinha com 8 mais 9 filhos e voltou à casa paterna, à casa do meu avô, pai dela, não é? E então o meu avô recebeu-nos, coitado, um desgosto enorme, e pronto, a minha mãe conseguiu meter as minhas irmãs raparigas, até todas pequeninas, com 2, 3, 5, 7 anos, ou assim uma coisa, conseguiu metê-las em Lisboa, numa casa que chamava-se As Boas Mães, ou da Casa da Boa Mãe, ou assim uma coisa. Acho que ainda existe isso. E então, eu como rapaz fiquei cá, andava na 4ª classe, naquele tempo, a escola de manhã, e claro, para ter que comer, ia para casa do meu avô, aprender o ofício e para ganhar algum, não é? E foi assim que trabalhei com o meu avô até ir para a tropa, mais ou menos, até ir para a tropa. Eu, mais ou menos aos 12 anos, já fiz um cavaquinho. Já fiz o primeiro cavaquinho, que depois até o vendi com a autorização do meu avô, e esse cavaquinho depois voltei a comprá-lo ao fim de 50 anos, à mesma pessoa que me tinha comprado. Mas, entretanto, eu aos 17 anos, porque naquele tempo só podia estudar de noite e fazer exames no liceu como aluno externo, quem tivesse mais de 18 anos e que tivesse legalizado na Segurança Social. E então eu tenho um tio, ainda está vivo aí, que me dizia: "Oh, Tony, tu vais ficar apurado para a tropa, devias fazer pelo menos o 5º ano do liceu." Eu disse: "Oh, tio, você é maluco? Como é que eu posso fazer o 5º ano? Eu tenho que trabalhar." Eu trabalhava das 8 às 6 da tarde. E ficava distante da cidade de Braga 6 km. E naquele tempo não havia transportes para lado nenhum, era tudo a pé. Por isso hoje eu peço desculpa também, sou um bocado rouco da voz, vem daí das molhas que apanhei e sequei a roupa no pelo, no corpo, né? E eu consegui, num ano e pico, fiz, naquele tempo chamava-se, era o 2º ciclo do liceu, que era o 5º ano do liceu, aqui hoje chamam o 9º, né? Eram 2 secções, letras de ciências, e eu vou lá a primeira vez e dispensei os exames todos, na oral. Ninguém me conhecia, fui lá já de fatinha e gravata naquele tempo, porque era um aluno externo, e dispensei. E então fui ter ao banco, o meu tio era bancário, sabe, o meu tio, e eu fui ter ao banco onde ele trabalhava e disse: então pá, tio, dispensei as orais todas. E disse ele: "Pá, tu agora vais fazer o 7º ano do liceu." Mas eu disse: "Oh, tio, você é maluco? Você é que manda isso?" Mas é muito difícil, isso não pode ser, é preciso muito dinheiro." Ele: "Vais fazer. Tu o 5º ano já tens, pelo menos já vais para Ferreira, para a tropa, para Ferreira Miliciano, já vais comer melhor e vais ganhar algum dinheiro." E ele tanto assim insistiu comigo: "Vais fazer o 7º ano, vais fazer, eu ajudo-me no que puder." E eu, naquele tempo, sabe como era? Era trabalhar de dia, dava em casa a féria, o salário, e depois trabalhava aos sábados e aos domingos para ganhar, para me vestir e para estudar ainda por cima, né? E eu lá consegui, naquele tempo, o meu curso era de Ciências Económicas e Financeiras, em que as nucleares eram Matemática e Geografia. E eu precisava pelo menos um professor a matemática e outro a inglês. E eu consegui, a matemática consegui um formado que não era sequer formado, não era doutor, não era formado. Mas era muito bom, eu sabia, e então pedi-lhe para me dar aulas. Ele disse: "Não tenho tempo, porque de dia os filhos dos papás andavam no liceu de dia, e à noite iam para as explicações. E eu de dia trabalhava, e à noite ia às aulas com os filhos dos papás." E então, arranjei uma senhora também, já faleceu, que ela tinha sido professora em Salisbury, na capital hoje chamam-lhe Arara, era na Rodésia. E então eu fui ter com ela e disse: "Oh, minha senhora, nossa doutora, precisava que me desse aulas de inglês, conte-lhe a minha história." E a qualquer pessoa a quem eu contasse a minha história, esbarrava-se contra o muro e não dizia que não, com certeza, né? E a senhora lá me disse: "Mas eu só te posso dar aulas à noite, António, só à noite." E eu: "Doutora, depois só de noite, porque o dia trabalho." E então, à noite lá eu à explicação, 3 vezes por semana. Isto temos só um ano, de outubro até junho, aos exames do liceu, né? E eu consegui, então a senhora morava sozinha ali numa casa no centro da cidade, e eu ia lá à aula que ela me dizia às 9 horas ou 8h30 da noite,
E às vezes eu tinha que ir embora e dizer, mas não há problema, António, podes ficar mais um bocadinho, e eu tudo contente, porque não pagava mais do que aquela hora da aula, não é? Ficava às vezes até às 11 horas, e chegava a casa às vezes à 1 da manhã, para depois no dia seguinte ir trabalhar às 8. E eu num ano só consegui fazer o 7º ano do liceu, com média de dispensa à faculdade. Tinha geografia e matemática nucleares, e depois tinha inglês, tinha história, tinha filosofia e organização política. E depois, claro, não podia adiar a tropa, porque as habilitações que contavam foram aquelas que eu declarei quando fui à inspeção. Portanto, foi antes de quase um ano. Então, tive que ir para a tropa. Aliás, eu à tropa ia sempre, eu não conseguia fugir à tropa, não tinha, eu era português, eu sou português, ia mesmo à tropa. Pronto, fui à tropa, fui para as Caldas da Rainha, tirei o curso de recruta, não é? Ao fim de 3 meses fui para Tancos tirar o curso de sapador de engenharia. Sabe o que é isso? É Minas e Armadilhas, não é? Sei. Vocês, o Jorge deve se lembrar daquela vedação que havia lá por causa daquele roubo que houve lá em Tancos. Aquela vedação estava agora igual à que estava do meu tempo há 50 anos. Estava a mesma vedação, porque eu dormia em Casal do Pote, que fiquei de um lado onde eram os paióis, e vinha ter as aulas na escola prática. E depois, para ter o curso, mas estamos a fazer já 9 meses de tropa. Depois fui dar a instrução. A mim quem me dava a instrução eram capitães e tenentes, porque eu era filial miliciano, está a perceber? Que eu depois ia a ensinar aos soldados. Depois fui para Santa Margarida, e ainda estive lá quase meio ano, a dar instrução aos soldados que também iam para a guerra, não é? E, entretanto, ao fim de 6 meses, assim uma coisa, sou mobilizado para Timor. E eu para Timor não há guerra nenhuma, nem nada, pá, mas Deus é grande, pá. Deus é grande, ainda bem que Deus é grande. E então eu falei lá com um velhote, que era um sargento do ajudante, que era da secretaria, falei com ele, eu soube que ele tinha estado em Timor e perguntei, ajudante, você... eu era sargento miliciano, não é? Ele era do quadro permanente. Ele disse, pá, Timor, aí, pá, tiveste uma sorte dos diabos, pá, Timor não há nada, aquilo é só para sossego. E eu lá vou para Timor, pá, e quando vou para Timor, aguentei 2 meses de barco, porque naquele ano que eu fui, o canal do Suez estava entupido por causa da guerra em 73 em Israel-Árabe, que era a senhora Golda Meir, que estava, pronto, o canal ficou entupido com os barcos afundados ali, não é? Tivemos que ir fazer a volta para a África, eu passo em Angola, e até há uma história assim um bocado que eu até nunca contei, mas até posso contar, que isto não é tirar nada a ninguém. O meu pai estava lá, eu há bocado disse que fiquei sem pai, e realmente fiquei sem pai, mas o meu pai estava em Luanda. Eu consegui saber onde ele estava e fui ter com ele. O barco saía, eu estive lá 3 dias em Luanda, o barco saía num domingo, era para aí 1 da tarde. E eu era, antes de meia hora, fui ter com o meu pai, eu descobri onde ele morava, fui ter com ele. E ele, claro, ele tinha lá uma vivenda porreira, tinha 2 carros valentes, 2 carros à porta. E então, não, António, por aqui? Eu, sim, é verdade. Disse, vais ficar aqui? Não, vou para Timor. E só vim aqui lembrar-lhe que eu agora até aqui fiz de pai e irmão dos seus filhos. E agora, mas o meu pai Deus me perdoou, foi meu pai, é meu pai, e é meu pai, pronto. Eu depois ajudei-o muito antes dele morrer. Mas de qualquer maneira, avisei, você lembra-se que eu agora não posso dar mais dinheiro para manter os seus filhos. Estão na tropa. E ele, pá, vamos falar, isso eu não posso falar que eu tenho que vir embora porque o barco está à espera. Estou ali perto do Porto de Luanda. E, portanto, eu venho para o Porto de Luanda e ele já estava à minha espera. Eu estava num daqueles pilares à minha espera. E ele sabia o caminho melhor que eu, não é? E então, lá, eu malhei, que achei assim um bocado de, claro, conversa, não é? Disse, pá, o seu comportamento foi do pior que pode haver, pá, pronto. E ele, na altura, recordo-me que ele estava o barco já a roncar para levantar, não é? E então ele pegou em 4 notas de conto, 4 notas de 1000 escudos, e veio-me dar 4 notas de 1000. Pega lá para comer umas cervejas. Eu disse, não quero. Já lhe mandei para aqui muitas cartas a pedir dinheiro para comer e você nunca me respondeu. Portanto, guarda o dinheiro para si, ou então meto num envelope e mando para Portugal, que está lá os filhos pequeninos que querem comer ainda. Claro, ele prometeu-me tudo, pá, mas pronto, Deus perdoou, pronto. E, aliás, ele pediu-nos perdão na hora da morte, principalmente a mim, porque eu sou o filho mais velho e ele enfrentei-o sempre. E ele, na hora da morte, quis falar comigo. Portanto, isto é uma à parte. Depois, vou para Timor, não é? Passámos em Lourenço do Marcos, estive em Maputo também uns dias. Depois de Maputo, vou à Beira. Estamos na Beira também, porque o barco levava aqui para 500 pessoas. Era preciso levar água e comida para o pessoal todo, não é?
Depois, pronto, fizemos a rota de Vasco da Gama. Passámos ali entre a Índia e o Sri Lanka, depois descemos abaixo, passámos pela Indonésia abaixo, pronto. A Indonésia naquele tempo ainda era nosso amigo. A Indonésia era pró-ocidental. E lá vamos para Timor, estive lá 20 meses mais ou menos. Pronto, eu quando lá cheguei a Timor, um dia estava no meu quarto, um sábado de tarde, e o comandante do quartel abriu uma porta de repente e disse: opá, tu é que és fulano? Eu sou. Quais são as tuas habilitações? Eu disse o que era, pá, tenho 7 anos do liceu, assim, opá, queres ir dar aulas? À partezinho. Você outro dia perguntou-me, e eu disse que vim cá de férias e tal, e como é que ganhei o dinheiro? Eu disse: opá, trabalhei muito, e trabalhei, porque a tropa em Timor era só de manhã, era das 7 à 1. E os outros rapazes, meus amigos, iam para os copos, para a borga, e eu não, eu ia trabalhar. O meu comandante perguntou-me se eu queria dar aulas para a Escola Industrial e Comercial Dr. Silva Cunha. Eu lá me disse: vais à segunda-feira falar com a diretora, com a sua doutora tal. Eu lá vou segunda-feira e disse quem era, e a sua doutora deu-me meia dúzia de folhas A4, metade de teoria, cultura geral e metade de teoria do conhecimento. Eu preenchi aquilo e tudo que mais. E ela lá foi: espera um bocadinho, eu vou corrigir isto. Lá corrigiu e disse: pronto, você está passado, mas agora é preciso comprovar o que está aqui. Está bem, eu tenho uma semana para mandar isto. Eu lá fui à Rádio Marconi, que fica debaixo do Palácio do Governo de Dili, Palácio de Timor, embaixo era a Rádio Marconi. Eu fui lá, precisava fazer uma chamada para a metrópole. Lá descobri um número, eu tive sorte, acertei no número que eu descobri, eu não sabia, não havia internet, não sabia nada. Eu consegui ligar aí para uma senhora, porque antigamente era tudo tia Maria, tia Rosa, tio Zé, tio Joaquim também. Eu consegui ligar e lá atendeu uma senhora: eu disse: é você, tia Rosa? Ela: sou, daqui é fulano. Dizia: alô, Toninho, o que aconteceu? Ela ficou aflita. Eu estava na guerra, para eles eu estava na guerra, não é? Sabia que eu tinha 2 armas a mim destinadas, mas nunca dei um tiro, é gente boa, Timor é gente boa. E então eu pedi-lhe: olha, tia Rosa, você por favor amanhã pode dizer à minha mãe para estar aí à mesma hora, porque havia 9 horas, e dá 9 horas de fuso horário de diferença. Lá é mais tarde, 8, 9 horas, depende da hora aqui. E então no dia seguinte eu volto a ligar, marquei logo a chamada nesse dia para o dia seguinte, à mesma hora. E estava a minha mãe, e eu disse à minha mãe: olha, mãezinha, você amanhã deixa tudo, mete-se no comboio, vai ao Porto, sai em Campanhal, o São Bento, e mete-se num táxi e vai ter à Faculdade de Ciências do Porto. Vai à secretaria e vai pedir uma certidão de matrícula minha. E leve consigo, eu vou dizer isto, não sei se devia dizer, mas vou dizer, você explica, não, corta aí depois. Leve consigo 5 notas de conto. E ela disse-me: para que são as 5 notas de conto? 5 notas de 1000 escudos, não é? E digo assim para ela: mas você, pode ser preciso, esse papel tem que trazer amanhã. E pode ser preciso dar aqui e acolá, senão podem dizer daqui a um mês está pronto. Eu precisava daquilo naquele dia. E amanhã vou telefonar outra vez. E telefonei no dia seguinte, dizia: tenho aqui tudo. E afinal não foi preciso dar dinheiro nenhum. Eu: pronto, agora você vai ao presidente da junta da freguesia pedir um atestado meu de residência e um atestado de bom comportamento moral e civil. Então o senhor presidente da junta, que na altura já faleceu, aliás, foi o senhor que mais tarde me vendeu aqui o terreno onde tenho a fábrica. E eu fui lá, a minha mãe foi ter com ele, e ele passou logo aquela conversa do costume antigamente: eu, fulano de tal, atesto sob compromisso de honra, que fulano de tal é residente em Celeiros, mas que neste momento se encontra a prestar serviço militar em Timor. A pessoa é essa que nunca teve qualquer problema político, nem nada disso. Porque havia apito naquele tempo, não é? Eu voltei a ligar à minha mãe no dia seguinte, e a minha mãe: olha, tenho tudo pronto. Eu disse: olha, mãezinha, você amanhã vai a Braga, à cidade, aos Correios, e tinha que ser assim: há lá uns envelopes próprios, que são para lacrar, você vai registrar isso e manda para mim com urgência e registado. E ela assim fez. E amanhã vou ligar outra vez a confirmar isso. E liguei no dia seguinte, ela: já foi tudo. E ao fim de uma semana recebi aquilo em Timor, não é? Não é como agora, antigamente era muito mais moroso. Eu lá recebi aquilo, entreguei os documentos todos aqui e acolá e tal, pronto, fui admitido na escola. Eu ganhava naquele tempo na tropa, no quartel, ganhava 6 pontos e qualquer coisa, 6 militares escudos. E na escola fui dar um horário completo, dava matemática e geografia, que eram as nucleares do meu curso, ao 3º e 4º ano, que hoje chamam-lhe 7º e 8º ano hoje, não é?
E depois o que acontece? Pronto, eu ganhava tanto na escola como no quartel, mas eu tinha mesmo assim muito tempo vago. Há um rapaz que era de Coimbra, que é um tal Nogueira, nunca mais o vi por acaso, que dava aulas num colégio particular, lá em Timor, em Dili, que era um colégio, aulas de noite. Aquelas pessoas que trabalhavam de dia e às aulas de noite. E ele lá me indicou, eu fui lá ter com o fulano, e esse era um padre indiano, que era o seu padre Monteiro, que era o diretor do colégio. E ele disse-me, pá, pronto, tens aqui, eu disse quem era, quem não era, mostrei a documentação toda, pronto, tens aqui este horário assim, mas vais ter que pedir à senhora doutora não sei de quantos, que era a esposa do seu major, a senhora doutora, a esposa do seu capitão, não sei o que mais. E eu pensei, pá, eu sou um simples ferreiro miliciano, sou a pedir à senhora doutora, era até bom, mas é preso. Mas é uma coisa importante, isto bem tudo, há coisas, há sorte na vida também. E eu quando embarquei aqui em Portugal para Timor, há um senhor que tinha sido professor no Liceu Sá de Miranda em Braga, que soube que eu ia para Timor e veio ter comigo, a minha casa, que eu morava na minha mãe, claro, era solteiro, né? Veio ter comigo e disse, António, ouvi dizer que ias para Timor e tal, vou, senhor doutor, vou, sim senhor. Ei pá, podias-me fazer um favor muito grande, pá. E o que é, senhor doutor? Opá, tu vais no barco, levava uma caixinha com livros de música sacra, para entregar ao meu grande amigo, o bispo de Dili, Dom Martinho Lopes, era o bispo antes do Ximenes Belo, ou antes do Ximenes. E eu lá fui, quando cheguei a Timor, claro, mas lá cheguei, foi logo entregar os livros ao seu bispo. E ele só me disse, olha meu filho, alguma coisa, eu nem sabia beijar o anel ao bispo, nem sabia nada disso, não é? Mas pronto, eu disse, olha, eu disse quem era, e eu disse, olha meu filho, alguma coisa que precisas aqui de Timor, sem prejudicar ninguém, eu estou aqui. E entretanto, quando acontece esse caso no colégio, quando o seu diretor me disse, vais ter que ir falar com o seu doutor, com o seu doutor, não sei o que mais, ou com o seu capitão, porque quem dava aulas eram militares, oficiais, geralmente, ou então as mulheres deles, e eu era um simples funcionário miliciano, mas tinha habilitações tanto como eles, se calhar, pronto. E então eu pensei, pá, mas será a altura boa de falar com o seu bispo de Dili? Eu vou ao bispo de Dili. Fui ter com ele, então que há, meu filho por aqui, seu bispo, acontece isto assim, pá. É que eu fui assim, ele disse-me que é preciso, e eu lembrei-me que o seu bispo me podia ajudar aí. Diz ele, está bem, então conta-me lá, o que é que tu podes fazer aqui? Ele lá disse os meus horários disponíveis. Eu posso dar aqui, ele ia colar, E ele disse, pronto, vens cá, deu-me uns dias, vens cá tal dia que eu vou chamar cá o padre Monteiro, vou chamá-lo cá e vou falar com ele. E no tal dia que ele me marcou, eu fui ter com ele, com o seu bispo, que era um sujeito muito forte, assim, lá usavam, aqui usam aqueles vestidos pretos, não é? Lá era branco, vestido branco. E então eu fui ter com ele, pronto, meu filho vai ter com o seu padre Monteiro, está tudo resolvido. Eu fui ter com o padre Monteiro, ao colégio, e dizia, pá, podias-me ter dito que eras amigo do seu bispo. Eu não era amigo do seu bispo nenhum, pá, aconteceu isto assim, pronto, está tudo resolvido. E fui dar aulas, comprei logo uma moto para andar lá, porque eu precisava de transporte. Vamos educar para lá, não é? E então fui dar aulas para o colégio, um colégio que era privado, que era dos padres, e quem eram os professores eram os capitães, os majores, os oficiais da tropa, e alguns tinham lá as mulheres e também eram formadas e davam aulas. E rapazes como eu também, não é? E então eu lá vou dar aulas para o colégio, então eu tinha 3 ordenados por mês, mas só podia enviar para aqui 2/3 do salário da tropa. E depois, claro, havia aquele problema do sangue, de eu dar sangue, marchei lá, era um moço com 20 anos, 22 anos, fui dar sangue logo ao hospital, e daí arranjei ali 40 dias de licença. Pronto. E quando cheguei, eu para arranjar os dólares, como é que eu fazia? Para arranjar os dólares, os soldados, todos os militares rasos, né? Quando vinham embora, acabava a comissão, vinham-se embora e podiam cambiar 10.000 escudos em dólares. Mas era preciso ir buscar uma guia ao QG, ao quartel-general, e depois ir ao Banco Ultramarino para levantar os dólares. E eu lá conseguia saber quem é que vai embora, quem não vai embora, vai fulano esse gramo. Eu disse, tu vais cambiar quanto? Eu não vou cambiar nenhum, eu não tenho nenhum para cambiar. Pá. Eu disse, eu dou-te 10%, tu não queres? E vou, porreiro, vou lá, vou. Não. Então eu ia com ele ao QG buscar a guia, ia com ele ao Banco Ultramarino, eu dava os 10.000 escudos em Timores, e trazia os dólares, dava 1.000 escudos em dólares, que era o mês de salário a eu, ou mais um mês. E fui quando vim para esse mundo fora, sozinho, com 23 anos, eu corri o Oriente todo, desde as Filipinas, conheci Hong Kong no tempo colonial, agora também conheço agora, no tempo que era colônia inglesa, conheci Macau, estive na Nova Zelândia, estive na Austrália 2 vezes, e há uma cena importante, que me aconteceu, a ida para lá, eu estive em Singapura, a vinda para cá, e a ida para lá, eu estive em Hong Kong, e em Hong Kong eu fui fazer umas compras, comprar 2 máquinas fotográficas
Nikon, aqui não havia disso. E um rapaz de São Tirso, que era engenheiro têxtil, esse rapaz, era meu colega de tropa, e disse: pá, vais a Portugal, vais em Hong Kong, compra-me uma máquina fotográfica para mim. Pá. Eu disse: pá, duas não posso, só posso uma. Compras uma em corpo cinzento, metalizado, outra em corpo preto. E numa metes rolos slides, e noutra metes rolos fotográficos. E assim, pá, o avião foi de Hong Kong a Manila, de Manila, pegou um avião maior para ir até a Nova Zelândia. E então, tudo bem. Mas quando chego, antes de ir a Melbourne, aquilo começava o tipo do avião a falar do ano, e eu com duas máquinas, uma em cada ombro, não é? Uma em cada ombro. E ao meu lado era um Boeing 747 da Qantas, australiano. Tinha um casal ao meu lado, que tinha uma miudita, e eu perguntei, pá, falei, tinha conversa com eles, e disse quem era. Pá, eu sou português, eu desenrascava mais ou menos no inglês. Sou português, sou militar aqui em Timor, aqui ao lado, e você podia-me fazer esse favor. Pá, tenho aqui duas máquinas fotográficas, uma é para mim, outra é para outro meu amigo. Não é câmbio negro, não é nada. É isto. E você podia-me passar aqui na alfândega a máquina. Está bem, não há problema. O homem passou uma máquina na alfândega, no aeroporto. E depois, aquela confusão toda, estava a falar em Melbourne, né? Aquilo é enorme. E eu nunca mais vi o homem. Pá. E que diabo, vai lá ver a máquina. Mas não, o homem cá fora chama por mim, eu venho a sair, e ele a dizer: Portuguese military. Eu não aguentei com o homem, pá. Olha, acabámos os dois a chorar, pá. A sério, eu e ele, que eu nunca mais ouvi, pá. Mas eu nunca mais me esqueço desse momento, e ele também nunca mais esquecerá disso. O senhor António, e depois com que idade é que volta para Portugal e para trabalhar, claro? Sim, claro, eu vou para Timor, vou fazer a segunda parte pronto, ao fim do ano fiz férias, não é? Fui lá, mas já não acabei. Eu vim-me embora antes, e quando volto a Portugal, o meu avô então tinha morrido, o meu avô tinha morrido já, e eu comecei a trabalhar, pá, sozinho, pá, a fazer, fiz uma bancadazinha, pá, como pude. Comprei uma plena, um serrote, um martelo, um alicate, comecei a fazer uns cavaquinhos, umas guitarras, umas violinhas, e a vender uns amigos aqui. Na oficina do avô, ainda na oficina do avô. Não, já não no meu avô, como o avô já tinha desaparecido. O meu avô morreu em 72. Certo. Em 72 eu estava lá fora já. Mas onde é que foi trabalhar? Onde é que começou a trabalhar quando regressou? Eu fiz uma oficinazinha, eu fiz um pequeno barraco, um barracozinho com 4x3 ou 5x3, que depois já ampliei. Ao fim de um ano ou dois já ampliei esse barraco. E depois vi-me apertado, que não tinha mais para ampliar, não tinha mais terreno, que era o vizinho do lado. Era o vizinho, não é? Tive que sair para onde sou agora, não é? Fez em casa da sua mãe. Aliás, fiz na casa da minha mãe, que nós, entretanto, sem o meu pai, conseguimos fazer uma casa, a minha mãe e nós todos a trabalhar, fizemos uma casa, e pronto, a casa do Zé, essa casa em partilhas ficou para a minha irmã, e foi aí que fiz o tal barraquinho. Depois aumentei o barraquinho, mas claro, não tinha mais terreno, e foi quando surgiu este terreno, que era uma bolsa cheia de penedos, cheia de pedras, e era desse tal senhor que era o presidente da junta naquele tempo, que passou a estar atestado coisa. E foi, eu não sou agora, não é? António, mas para se aprender a fazer um instrumento, pode ser com certeza por ensino de alguém, mas é preciso apurar algumas técnicas. Onde é que foi aprendê-las? Olha, eu aprendi, vou dizer uma coisa, eu era fino com o rato, fica a saber. É o que eu digo, e é preciso gostar das coisas, é preciso gostar. Porque eu com 2 anos, com o meu avô, a fazer umas coisinhas, fiz um cavaquinho sozinho. E depois comecei aos poucos a entrar no esquema com ele, a fazer já violas e guitarras portuguesas. Eu, quando fui para a tropa, naquele tempo que eu estudava, quando fiz o 9º ano, o 5º ano do liceu e o 7º ano do liceu, naqueles 2 anos, eu já trabalhava à peça para o meu avô. À peça, sabe o que é a peça? É fazer, quero 10 guitarras, quero 10 cavaquinhos, e ao fim do mês entregava e recebia o dinheiro de cada peça. Aí já fazia isso sozinho. E depois, claro, o meu avô faleceu, fui para a tropa, mesmo assim ainda consegui trabalhar. O meu avô, até eu ir para a tropa, ele morreu para aí meio ano, mais ou menos, antes de eu ir para a tropa. E aí ainda fui eu que aguentei o barco, que eu nunca mais me esqueço. No hospital estava o meu avô mesmo a falecer e me pediu: António, não te esqueças daquela encomenda do Olímpio Medina de Coimbra. Conheceu essa casa você? Não? Não, por acaso não. Ficava na Praça 8 de Maio, em Coimbra. Já fechou, por acaso já fechou. E ele disse: olha, vem-me aquela encomenda para o Olímpio, tem que ir agora embora. E eu era um moço, levava uma vida desgraçada, você nem queria saber, uma vida do caraças. António, e essas distâncias que o António me falou há pouco, quando era estudante e quando estudou à noite inclusivamente, essas distâncias eram muito compridas? Da sua casa para... Eram 6 km para cada lado, a pé. Isto ao fim de
ao fim de pai de quê? No último ano já começou a haver transportes até a beira da Grundig, aqui em Braga, conhece onde é? Agora a Petit, a Bosch, começou a vir até ali, mas antes não havia nada, era tudo a pé, chovesse desse sol, não é? E havia À noite sapatos era... para calçar? Havia sapatos em condições para calçar? Aí é uma história do caralho, se você quer saber, Jorge, olha que uma vez, pá, eu tinha só um par de sapatos, e eu, opá, um dia molhei os todos, pá, eu só tinha um par de sapatos, pá, eu tinha que ir para a minha vida à noite. E então, pá, a minha irmã Amélia, opá, deixou-me, ao secar nos sapatos, eu tinha só um par, repara bem, ao secar nos sapatos, deixou cair um sapato ao lume, e o sapato ardeu. Eu quero, na hora de sair, quero sair, e faltava um sapato. E há uma senhora velhinha, que já faleceu também, que por acaso era a avó de um rapaz da minha idade, mais ou menos, que tem aqui uma empresa aqui em Celeiros também, que é Sociflex, já agora posso dizer o nome, Sociflex. Aliás, ele trabalha para mim, eu compro acessórios a ele. E ele é da minha idade, e a senhora chamava-a tia Kika, tia Francisca, né? Diz ela, Toninho, anda cá, aconteceu aqui um problema. A tua irmã Amélia deixou cair um sapato ao lume, e eu vou-te emprestar uns sapatos do Carlos, do meu neto, a ti deve-te servir. E emprestamos, eu tive que aceitar, não podia dizer que não, só não podia sair, né? Aceitei os sapatos. E então, passado um dia ou dois, eu comprei outros, né? E fui ter com um rapaz que era meu amigo, que ele não sabia que a avó que me emprestou os sapatos. Eu fui ter com ele, opá, vê lá os sapatos, comprei esses, ou uns iguais, ou outros, eu vou-te pagar. Dizia, porquê? Porque a tua avó emprestou, conta-lhe a história. Dizia, não, tu és tolo, pá, nem penso nisso, pá. E ele não aceitou. Ficou com os sapatos da mesma, não, senhor, pá. E oh, António. E sempre que nos encontramos, falámos nisso. Oh, António, vamos recapturar o seu tempo de regresso de Timor, que é quando abraça a sua oficina e abraça a sua primeira pequena empresa. Quantas pessoas trabalhavam consigo? Era só o António? Eu comecei sozinho e depois meti, claro, eu tinha os meus irmãos também que tinham, sei lá, naquela altura, 9 anos, 10 anos, 11 anos e 12 anos, por aí cima, né? Que depois andavam da escola e andavam por ali, a troco de algum, né? de algum dinheirito. E o primeiro empregado que meti, assim, que depois foi oficial, foi o Zé Maria. O Zé Maria, que ainda está aqui comigo, o Zé Maria, tinha 11 anos naquela altura. O pai dele era o tio Zé também, era o tio Zé. Veio ter comigo e disse, não, Tony, tens que me empregar o Zé Maria. Deu assim, tio Zé, você é maluco? Ele já fez a 4ª classe, pá. E ele, mas ele que idade tem? Tem 11 anos. E você é maluco? Se bem que aos fiscais da Segurança Social ainda vou preso. E diz ele, não vais nada preso, eu vou preso por ti se for preciso. Mas é que eu não ganho para manter a todos. Manter é sustentar, compreende? E eu, não, tio Zé, mas eu não quero problemas. Mas como é que é o rapaz? Eu meti lá o rapaz, o Zé Maria, ainda está aqui hoje comigo. Já está a ver em 77, 77. Bem, 77, bem, mas até hoje está aí o rapaz. Também já tem 57 anos quase, não? 60 anos. E o António é rapaz para que idade? Eu tenho 70, pá. Mas espera, Jorge, mas espera uma coisa. Eu sou um novo, o corpo de um novo vestido, aliás, um rapaz novo vestido no corpo de um velho, pá. Aliás, nota-se pelas histórias, não é? Porque é preciso também muito espírito de aventura, é preciso também espírito empreendedor, é preciso também coragem e é preciso também gostar de trabalhar, que é aquilo que o meu amigo não consegue agora encontrar muito, pois não? É vontade de trabalhar. Não, agora é complicado. Não é consigo, não. O António ainda deve ter vontade. Eu pergunto-lhe se consegue arranjar pessoas com esse espírito. Não, agora é difícil. Eu trabalho igual, 7h30 da manhã estou a pé, e às vezes já às 6. Quando alguma encomenda para sair, mas pronto, eu não me dou parado agora, porque se parar agora, começa-me a doer a coluna e os joelhos e não sei o que mais, eu não quero. Agora, claro, que cada vez é mais difícil, cada vez é mais difícil. Porque você agora repara, Jorge, no meu tempo nós éramos 9, e tudo aqui à volta era tudo 6 irmãos, 5 irmãos, 7, agora os casais é um filho, nenhum, e a população, eu penso, na altura dos descobrimentos em Portugal, em 1500 por aí, Portugal tinha 3 milhões de habitantes, e nós daqui a pouco estamos a caminhar para lá. Porque agora esse pessoal não querem casar, juntam-se, e depois separam-se, não sei o que mais, e filhos, não há. Temos mais que fazer. E agora como é?
Temos que E fazer depois mais daqui a pouco. portugueses. Temos que fazer mais portugueses. É isso, é isso. E nota-se, repare, quem está neste mundo empresarial, nota isso, mas não é só nesta atividade, é em todas as atividades. Porque, repare, o pessoal agora faz o tal 12º ano, vai ter o curso superior e pronto, e lá safa, se não for aqui, é lá fora. E depois há aqueles coitados que são mais incompetentes, está ali, esses coitados, desse vai havendo por aí, mas agora aquela classe intermédia, que são os que querem aprender a fazer, não sei o que mais, esses imigram, com certeza, imigram para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Suíça, e vão ganhar mais dinheiro, não é? António, provavelmente os nossos governantes, se vissem e ouvissem esta nossa entrevista, percebiam imediatamente como é que o país pode melhorar. Se trabalhar, se tiver espírito de sacrifício, são estes os elementos que fazem falta para termos um país diferente? Com certeza que sim. Há coisas que tem que haver mais controle. Porque, por exemplo, imagino o Jorge, por exemplo, você precisa de 2 serralheiros, por exemplo, ou 2 carpinteiros, e pede ao centro de emprego 2 carpinteiros. É capaz de haver lá uns 100 ou 200 inscritos. Mas para trabalhar é um problema. Eles vão para o emprego e ao fim de uma semana ou 2 arranjam ali um problema qualquer na empresa para ir embora outra vez, não é? Mas porquê, Sr. António? Porquê é que isso acontece? Eu não digo que é geral. António, porquê é que isso acontece? Acontece porque, isto chamam de democracia, isto é tudo muito lindo, democracia, igualdade, mas igualdade tem que ser em todos os aspectos. Eu se compro um carro bom, um carro novo para eu andar, um carro bom, trabalhei para o ter, Agora, se alguém que anda a pé, ou anda de autocarro, ou não tem dinheiro para um carro, é preciso averiguar porquê. Alguns nunca quiseram trabalhar, viveram sempre à espera do que vem dos subsídios e de não sei o que mais. Isso está mal. Eu não sou contra os subsídios, é preciso ver. Agora, quando a pessoa não pode mesmo, porque há muita gente que precisa, mas há outros que não precisam, não estão ali pendurados à espera da esmolinha, está-se a ver. E depois António, pagamos todos. Nós já ouvims a sua versão António Trabalhador. Como é que é o António Patrão? Eu sou um gajo porreiro, Sou um gajo porreiro. É o que lhe digo. Você um dia tem que ficar assim uma vez, Jorge. Tem que ficar. Sou um gajo porreiro. Às vezes posso ver, tens vergonha, isto faz-te, daqui da lá, até parece mal. Mas daqui a bocado, desculpa lá essa porra, pensa que não foi nada. E paga bem, António? Se paga bem, claro, pagamos. No fim do mês é sagrado. Fim do mês, no primeiro dia do mês seguinte. Por causa de fechar as contas, não é? Mas o salário mínimo nesta profissão quase não existe. Aliás, não existe praticamente, porque se for um nabo qualquer, não dá para isto, é preciso ver, não é? O Jorge está a compreender o que eu quero dizer, não é? Tem que ser um tipo reguila, Tem que ser um tipo reguila que goste de, e até chegar à minha beira, olha, eu pensei nisto, você não acha que é melhor fazer por lá e não sei o que mais, vamos até fazer por aí. Porque há tipos finos, rapazes muito finos, está-se a ver? Agora é preciso incentivá-los, sei lá, e apertar um bocadinho também com essa juventude aí, que é tudo muito fácil, E depois você repara, eu via isto, no meu tempo, aos 20 anos, no máximo 25, um rapaz e uma rapariga solteiros tinham que ir à vida casar e ir à vida vossa, Agora ficam em casa até aos 30 anos na casa do pai, tudo ali à boleia, a comer, a beber, e é tudo assim, está-se a ver? É um dos problemas agora, é esse. António, tem filhos? Tenho 2. Trabalham consigo? Trabalham os 2, graças a Deus, os 2, sim senhor. Sim, e o que é que fazem? Olha, um está na produção, que é o mais velho, está na parte da produção e na parte de compras de madeiras e disso tudo, que agora não é fácil. Isto de comprar madeiras hoje é cada vez pior, sabe? Porque isto ainda agora estamos com um problema, isto é uma partezinho, com um problema de uma madeira que vem da América, vem da região de Oregon, que a região sempre chegou o último verão, agora queremos madeira dessa e estamos aí aflitos que não há para entrega. Temos que arranjar, e temos encomendas em carteira para entregar aqui e acolá e temos que negociar com os clientes. Se não for aquela madeira, se for aquela, a madeira é equiparada, mas há tipos que não querem, está a saber? E pronto, esse meu filho está muito nisso, está a saber? E às vezes chama-me no outro dia, aqui uma mata aqui em Braga, uma mata muito grande, onde vão fazer muitas habitações e algumas sociais. E tinha lá muitas árvores, e o meu filho comprou tudo que tinha mais de 50 centímetros de diâmetro ao pé, madeira de ciprés. É para nós, porque é uma madeira muito boa para nós, muito boa, para guitarras flamenco, e é uma guitarra de categoria. Uma madeira de categoria muito boa. E
E pronto, esse meu filho, quando preciso mais uma máquina, também às vezes dá-me cama na cabeça, ó pai, mas máquinas, está a falar máquinas de 100 mil, 200 mil às vezes, estás a ver? Ó pai, aquela máquina, ou então agora à espera de uma máquina que vem de CU, uma CNC. Essas máquinas fazem tudo, fazem o seu corpo, o meu, é só fazer um desenho para elas em 3D e meter lá os números e ela faz tudo, compreende? Porque nós temos que competir com a China, isto é, a China não só, porque há muitas marcas famosas aí no mercado, só tem a marca famosa, mas o resto não tem lá meio de nada nenhum. Só diz, agora não digo nomes, mas só diz lá o país que é, tal. Mas não diz meio daquilo lá. E António, nós somos obrigados a ter. Quando é que o António percebeu que a sua marca, a APC, era de facto uma marca reconhecida? Qual é o momento, ou qual é a encomenda, ou qual é o artista que o faz cair em si e pensar, isto valeu a pena? De facto, eu tenho aqui uma marca, Olha, Jorge, de facto uma empresa. Isto mais ou menos em 86, ainda havia o aeroporto antigo do Porto, o velho, não era este, era o outro antigo. E eu recebo um telefone, não havia telemóveis, era o fixo, e eu recebo um telefonema de Londres, de um fulano americano, San Diego, que me ligou a ver se eu podia buscá-lo ao aeroporto, aqui ao Porto. E eu não conhecia o homem de lado nenhum. Eu fui ao aeroporto, lá levei comigo, naquela hora, levei um cartão comigo e disse APC. Porque eu, embora sendo António Pinto Carvalho, já era conhecido na praça como o APC. E chego ao aeroporto e vem dois fulanos, grandes, muito grandes, um mais velho do que outro. O tal de San Diego era um ser americano, o outro americano, mas do Havaí. O do Havaí vinha de sandálias e meias de lá muito grossas e com suspensórios e com uma trança no cabelo até aqui abaixo à cinta. E eu fiquei, pá, esse gajo, pá. Mas pronto, gente boa, pá, gente boa. Que depois negociámos muitos anos, só que depois, claro, e outras marcas mais que nasceram connosco, até na América, que nasceram connosco. Só que naquela altura que Portugal entrou no euro, na moeda euro, eu recordo-me que $1 valia €1,50 quando Portugal entrou. E ao fim de um ano ou dois, a coisa inverteu, passou a ser o contrário. E esses clientes, pá, e alguns estão na praça, não para aí, não é? Não para aí. Eu já lhes disse, somos amigos da mesma, mas eu já disse, vocês um dia vão voltar. E alguns já estão a voltar. Com esta brincadeira lá da China, com estas coisas, esses boicotes, não há componentes, não há isto, não há aquilo, e há muitos tipos, pá, depois aqui já na Europa, na Alemanha, não sei o que mais, e França, e a Austrália, por exemplo, aqui é lá perto deles, pá, estás a ver? E eles vêm aqui à Europa, 2 meses de barco, porquê? Pá, as coisas acontecem, estás a ver? Porque e agora, a brincadeira com Taiwan, estão agora a brincar com Taiwan, sabe como é essa brincadeira? Esperemos que não dê nada, que se dá vai ser um problema. E pronto, esses clientes, alguns estão a voltar, e nós temos, acho que disse no programa outro dia, que nós daqui a 2 anos ou 3, se calhar temos que dobrar a produção. Mas para isso temos que criar condições primeiro para isso, não é? Meter equipamento, arranjar mais pessoal, instalações, não sei o que mais, isso custa muito dinheiro tudo. E a empresa está sempre a crescer, a empresa nunca teve um momento de declínio, de ai meu Deus, que isto está a ficar complicado? Não. Acho que nunca tivemos. Não. Foi sempre mais, e é preciso mais um empregado para lá, mais outro para lá, para aquele sítio. Pá. Vamos tentar se aquela fulana se pode também acumular mais isto. Pá. Vamos negociar com ela ou com ele para saber como é que é. Porque, há certos assuntos na fábrica que temos que ter mesmo confiança na pessoa, compreende? Temos que ter mesmo confiança, porque há sido casos muito sérios, não é? Porque às vezes há uma fuga de informação qualquer e isso é um problema dos diabos. António, quais são os seus melhores clientes? Se quiser, pode dizer por países e não por nomes de empresas. Não, por nomes não convém. Eu vou dizer por países. Olha, a Alemanha é o primeiro mercado, a Alemanha. Repare, para isso tivemos que nos certificar. Nós somos uma empresa certificada. Já não somos vão de escada, nenhum vãozinho de escada, somos certificados. Nós temos mais ou menos, temos para cima de 3.500 metros de área da fábrica. Mais ou menos, talvez. Sim. Para cima, deve ser para cima. E repare, porque os alemães perguntam, quando aparecem, e quem és tu? E nós passamos o fulano, e que mais é que fez? Porque eles querem a garantia e querem assistência pós-garantia. E pá, eu na altura tivemos cuidado, fomos nos certificar por uma empresa alemã. Até posso dizer o nome, a TÜV alemã, não é? Então, é que nos certificou. É que para os alemães, veja, quem és tu? O gajo espeta logo aquilo na cara, pega lá, sou este. Epá, é logo meio caminho andado, compreende? E o gajo, pronto. E há outra coisa. Para isso, os alemães, os austríacos, os holandeses, os suíços, e não sei o que mais, ingleses,
a data é muito importante. Se é dia 15, é dia 15 e não é 16, é dia 15. Se for um caso grave, um caso de vida ou morte, isso já bem. Agora, não é como aqui nós latinos temos dia 20, mas depois é uma semanita e tal. Mas ali não, ali é dia 15 e para pagar também é igual. Para que pagar não vai. António, quantas violas vão para a Alemanha então? Ou quantos instrumentos vão para a Alemanha? Aproximadamente. A maior parte é para a Alemanha, a maior parte. Mas vai metade, não? Isso tudo. Vai metade, 50% vai para a Alemanha. Sim. Olha, ainda agora estamos a falar de quantos instrumentos? Isso de metade pode ser 2, não é? Estamos a falar de 15 mil instrumentos por ano? Não, 15 mil era há 5 anos, agora são mais. Não, mas estamos a falar para aí 10 mil por ano, se calhar, 8 mil, para aí, se calhar, para a Alemanha. Olha, ainda agora temos um cliente francês que trabalhamos com ele há um ano, eram 300 guitarras por mês. Estamos agora a negociar com ele, porque nós o agosto e o dezembro não fazemos. É para o mercado nacional, para fazer aqueles de última hora, compreende? E então agora estamos agora a negociar com ele 5 mil guitarras para o ano. 5 mil. Portanto, quer dizer, 10 meses, tirando o agosto e tirando o dezembro, dá 500 por mês. E nós estamos a fazer, neste momento são 300, é quase o dobro, são operacionais. Estamos a perceber? E depois temos, aparecem países de fora, países mesmo, eu conto com os americanos agora a partir de janeiro vão aparecer mais, os americanos. Temos agora aquelas 2 marcas novas, temos aí 2 marcas muito famosas na praça, não vou dizer o nome, não interessa, mas vai lá o Made in Portugal, não? Sim, porque o meu amigo defende sempre o seu país. Made in Portugal, isso tem que ir lá. Isso parecia sagrado, não é? Isso tem que ser. Senão, eu já fui por 2 vezes. Eu vou dizer uma palavra, que a palavra agora está muito em voga, que é a palavra assédio. Eu já fui 2 vezes assediado em feiras, uma vez na Alemanha, outra vez em Los Angeles, para eu acabar aqui a produção e comprar e fazer a questão do entreposto. Fazia como muitos fizeram para aí, que estão aí as marcas e tal, mas esse texto que eu digo, não tem lá made, só diz lá o país, não diz made. E amanhã você compra uma guitarra aqui e acolá, e não tem lá, tem a garantia aonde? A garantia acabou lá e morreu, ou então vem ter comigo. Mas nós estamos a estudar muito seriamente, a partir do fim deste ano, só damos assistência à APC, tudo, e garantia APC, assistência à APC e tudo que for feito em Portugal. O resto, se for uma guitarra minha, ter, por exemplo, a Gibson, a Gibson não mete uma corda sequer. E por falar em Gibson, não vou contar uma história aqui da Gibson, vou contar uma história importante. Se bem que a Gibson, não vou contar isto. O Jorge, o Rock in Rio Brasil, o primeiro foi em 1985. E então, o último Rock in Rio que houve antes da pandemia foi em 18 ou 19. E então eles convidaram, o Rock in Rio Brasil convidou a banda alemã Scorpions, a banda que inaugurou o Rock in Rio Brasil. E então o guitarrista Matias Jabs, da banda Scorpions, fez questão, eu vou lá, vamos lá, mas tenho que tocar na mesma guitarra. Tenho que tocar. E então os brasileiros já nem sabiam da guitarra, isto há 30 anos, sempre sabiam lá da guitarra. E então a guitarra vem-nos ter aqui às mãos, através do Rock in Rio Lisboa, através da Roberta Medina. Veio aqui, e então eu tive cuidado logo de ver se a parte eletrónica estava boa, porque a guitarra era a guitarra Brasil, tinha o braço de uma guitarra elétrica e o corpo era o mapa do Brasil, tudo cheio de bandeirinhas e não sei o que mais. E nós verificámos que a parte eletrónica estava boa e disse, pronto, não há problema. Sim senhor, nós fomos direito. Pusemos a guitarra igual, a guitarra vai para o Brasil, a banda Scorpio vai tocar e o Matias Jabs nem reparou que a guitarra tinha sido parada. Nem topou que a guitarra foi restaurada. E depois, eu tenho aqui naquelas chamadas recentes, aqui assim no meu telemóvel, tenho aqui o telefone. Ligou para mim pessoalmente o diretor da TV Globo a perguntar quanto era da reparação da guitarra. Eu disse, olha, eu não sei se o homem é velho, se é novo, não sei. Eu disse, olha, não é nada, porque, mas nós queremos pagar e tal. Olha, só o prazer que me deu e o gozo que me deu não é nada. Mas nós queremos pagar. Sabe o que eu lhe disse a ele? Olha, se fazem questão de pagar, você não tem dinheiro que chegue para me pagar. Porque o meu trabalho é muito caro. O homem desatou a rir e ofereceu-me uma ida ao Brasil, ao Rock in Rio. Eu não fui, que não podia ir. Eu disse, pronto, fica para outra vez. O meu amigo tem mais que fazer. Então, que instrumentos é que são fabricados atualmente na APC? Tudo o que é cordofone? Sim, cordas. Geralmente são cordas tudo.
E às vezes, sabes, às vezes também acontece, por exemplo, um cliente nosso aqui em Portugal, que tem um piano, às vezes um piano, tem aqueles pianos caros, muito caros, pá, que no transporte levou uma pancadinha e pede-nos, tem aqui um piano, pá, custa não sei quantos mil, não sei quantos, e lá vem o piano aí, nós damos aqui um jeitinho, e o piano vai na mesma igual como novo, compreende? Em casos especiais, não são casos especiais, em que está em causa muito dinheiro do cliente, compreende? Nós acudimos ao cliente e pronto, fica tudo bem. O António Nós sabe fazemos tocar? tudo desde os cavaquinhos, fazemos tudo desde os cavaquinhos, diga. Vai desde os cavaquinhos até... Olha, nós fazemos desde os cavaquinhos, fazemos todo o tipo de guitarras clássicas, um quarto de guitarra, meia guitarra, 3/4, 7/8, 4/4. Depois fazemos todo o tipo de guitarras folk, aquelas guitarras americanas, o western, não é? Fazemos isso tudo. Fazemos as braguesas, fazemos as caipiras brasileiras, fazemos todos os filhos das braguesas, fazemos a mãe ou a avó da braguesa, que já há 1000 e não sei quantos anos já se tocava, e nós fazemos isso hoje aqui, daquele programa que apareceu, aquele moço lá em cima a tocar, que era o Torres, é daquelas. E fazemos todo tipo de ukulelés também, que são filhos do nosso cavaquinho, alaúdes para os países arábicos. E aí uma história do caraças a respeito do ukulelé. É que alguns musicólogos portugueses foram comidos em cebolada pelos ingleses, sabe? Porque os ingleses queriam dizer que o ukulelé que era deles. Mas acontece que o Jorge estudou, que no seu tempo também estudava isso, o Fernando Magalhães passou ali pelo Brasil, pela Argentina e pelo Chile, ainda hoje se chama Estreito de Magalhães. O Fernando Magalhães é aqui de Ponta Barca, aqui do Minho. E os portugueses, eu estive em Timor, os portugueses chegaram a Timor em 1508. O Cristóvão Colombo morreu nas Filipinas em 1522. Os portugueses chegaram ao Japão com a primeira arma de fogo e com o pão em 1520. Portanto, os portugueses chegaram ao Havaí porque uma viagem, por exemplo, do Brasil para as Filipinas demorava meses ou até um ano. E as pessoas queriam comer e queriam água. Tinham que parar aqui ou ali, onde houvesse uma pequena ilhota para ter água e ir. Os portugueses, em 1500 qualquer coisa, levaram aquilo para lá, para o Havaí. O Braguinha, da Madeira, que é filho do cavaquinho. E os ingleses tentaram meter aí alguns musicólogos daí, em cebolada, a dizer que foram eles que levaram aquilo. E ainda por cima, a dizer que passaram pelo Estreito do Panamá. O Estreito do Panamá foi inaugurado em 1930, porra. Estamos a falar 500 anos mais cedo, mais 500 anos. E, isto era uma coisa. Uma das primeiras feiras que eu fiz em Los Angeles, eu pus uma tarja a dizer "The origin of the ukulele". E então veio uma equipa de televisão ter comigo, viu aquilo, americanos, claro, veio ter comigo, o que é isto, pá? Eu tive que explicar, primeiro perguntei aos gajos, perguntei se era melhor falar em espanhol ou português, porque estava mais à vontade. E ele disse, não, pá, falas em inglês, porque o teu inglês chega muito bem. E eles, se não que aprendam português, também não sabem português, os americanos. E eu lá expliquei em inglês o que estava ali. É dizer, a origem do ukulele, como é que ela chegou, e porque o que quer dizer o ukulele é de havaiano para português, quer dizer, pulga saltitante, porque naquele tempo não havia os cais marítimos, não é? O barco ficava um bocadinho desviado e depois iam naquelas boiazinhas. E quando vai o primeiro português a tocar cavaquinho, nosso cavaquinho, algum indígena que diz da praia, cuidado, não te chegues a ele, porque ele está cheio de pulgas. E daí, hoje, a tradução de ukulele para cavaquinho, para português, quer dizer pulga saltitante. E há mais coisas para contar, muita mais coisa. Ficávamos aqui o resto da tarde a conversar-se, os dois, António. O que lhe queria perguntar é, sente-se com forças para trabalhar até que idade? Faz ideia? Olha, eu gostava de ter mais 20 anos, mas com a mesma pujança de hoje. Eu tenho 7-0. Gostava de mais 20 anos, ou até aos 6 se calhar, mas igual agora, também andar para aí aqui aos bocados também não quero. Já não quero ir embora. Acho que é um pensamento positivo, não é? E está a dar emprego? Se alguém lhe pedir emprego, o António aceita? Mas apareçam eles, já não aparece. Onde é que aparece? Você se vai pedir uma pessoa ao centro de emprego, não aparece ninguém. Onde é que há? Mas se lhe baterem à porta da empresa, o António dá emprego? A pessoa, nós vemos quem é a pessoa, quais são as suas habilitações, e depois há uma entrevista, e vamos ver o que é capaz de fazer, o que é que não é capaz de fazer, está a ver? E se vemos que é capaz, sim senhor, pronto, entra. Então, outro dia temos aqui uma moça que veio pelo centro de emprego e ao fim de uma semana foi-se embora e disse que era muito stress para trabalhar numa maquininha que, se calhar, a minha neta com 9 anos fazia aquele serviço. António, qual é o seu instrumento preferido, António? Eu não toco nada, não sei tocar nada. Eu não sei tocar nada. Toco um bocadinho.
Aliás, eu passo o dia todo a afinar guitarras. Até estou agora um bocadinho estragado aqui uma tendinite, não é? Aqui neste dedo, porque passo o dia, as guitarras, e seja o que for, é como uma maquininha. Mas depois, quando chega ao ponto final, tem que ir à mão, tumba, e todo dia a dar aqui o pedal, aqui este tendão aqui, já me está a começar a doer, mas aguenta-se na mesma. Mas tem instrumento preferido? Gosta mais do cavaquinho? Gosta do ukulele? Da braguesa? Sim, eu toco um bocadinho de tudo, um pouquinho de tudo. Eu já aqui há uns tempos em Estrasburgo, aqui há muitos anos, você nem queira saber, Jorge, convidaram-me para lá ir fazer uma exposição de material português, cavaquinhos, não. Eu fui por aí fora. E então acabou lá uma reunião lá dos deputados lá do Parlamento Europeu e vinha lá um português que, salvo naquela altura, era um baixinho, um pequenito português, deu-me lá e por aqui, eu toquei um bocadinho e cantará uma, eu sabe cantar uma. Eu disse, só sei daquelas picantes para caraças, pá, daquelas valentes. E dizia, ninguém percebe nada, canta lá uma aí, tá? E disse, lá cantei. E vinha também um deputado belga, pá, que tocava saxofone. E, entretanto, eu tinha o saxofone do carro dele, bem cá fora buscar o carro, daqui a bocado era uma festa do caraças, está num dos corredores de Estrasburgo. Sabe onde acabou a festa? No apartamento do belga. Para cantar, eu cantava as picantes em português e os portugueses partiam-se a rir. E ele cantava as picantes em belga, o flamenco, né, deles, e partiam-se a rir. E acabou assim a festa. António, eu tenho a impressão que nós temos que agendar uma outra conversa para que o António me continue a contar as suas aventuras em vários pontos do mundo, porque não lhe faltam com certeza, António. Mas o que eu gostava, e para terminarmos a nossa conversa, é que o António nos deixasse uma mensagem de esperança, porque há muita gente que está sem, eu não diria vontade, porque vontade temos todos, mas sem grandes expectativas de que a vida possa melhorar. António, deixe-nos uma mensagem de incentivo para que nós acreditemos que em Portugal é possível ser-se feliz e ter sucesso. Olha, Jorge, mas uma coisa, nós portugueses, eu conheço os povos todos, quase todo o mundo. Vou dizer uma coisa, nós somos os maiores de todos, quer saber? Agora, há uma coisa importante, é preciso, quando se ligar a televisão, haver sempre alguma coisa de positivo que sai dali, que se ouve. Porque às vezes aparece alguém a falar, tipo, muda logo de canal, porque não dá para ouvir sequer aquilo. Pá. Porque temos de ser positivos e cativar as pessoas. Pá. E, quer dizer, amanhã volta a ligar-me que eu vou estar aqui para falar. Mas não, falam de tal maneira que a pessoa quer logo fugir. Acontece muito isso, eu falo com juventude, digo, liga a televisão, vem aquele gajo, vem aquela fulana, porra, não quero mais. Pá. Mas é preciso começar por cima. Para dar o exemplo bem para baixo também, está a perceber? Agora, começar de baixo, os coitadinhos, coitadinhos. É essa... sentimento positivo ali na televisão, principalmente. E sorrir. E nós temos que saber o que valemos, temos sempre que saber aquilo que valemos e do que somos capazes. Porque se alguém me chamar burro a mim, tem que me justificar que sou burro. Compreende o que eu digo? És um burro, então porquê? Conta-me lá isso. Bora para isso, A mais B. Isso é muito importante. Agora, há tipos que acomodam-se por tudo e por nada. És um nabo, és um burro. Pronto, vai ficar assim. Isto não é nada, não presta. António, mas também não andamos convencidos que já sabemos tudo. Agora temos opinião para tudo. Eu sei que temos. E também é um dos problemas da juventude, principalmente. É um dos problemas da juventude. Porque eu também não sou contra isso. Você, se for, por exemplo, agora ao centro de Braga, mais daqui a bocado, é capaz de passar nos bares daquela cidade e ver lá duas cachopas, por exemplo, com 15 anos, 16, 17, 18 anos, a beber cada uma com o seu copinho de vinho branco ali assim. Eu passo e digo assim, olá, boa tarde, como está e tal. E claro, faço o meu comentário, como é que isto é possível, pá? Isto é cachopa. Olha, e no outro dia, vou dizer uma coisa, Jorge, outro dia, quando é que foi? Foi no sábado à tarde. Eu tenho uma loja em Braga, na cidade, uma loja de venda a público, porque eu aqui na fábrica não vendo a particulares, porque não é justo nem é sério vender aqui a um particular. Quem quiser aqui, vai a Braga à loja, porque o preço da loja é o mesmo preço de Lisboa, no Porto, em Coimbra e todo lado. E apareceu-me lá, no sábado, o empregado, para fazer as 40 horas, acaba às 3 da tarde. E depois eu levei comigo a chave e abri a porta da loja e fiquei lá eu. Apareceu-me lá para às 6 horas, mais ou menos, duas mocitas, duas raparigas e um rapaz. E uma rapariga, é sério, viu o logo num ukulele e viu, entrou, é todos ingleses, entrou, pediu licença e entra, tal. E ela disse-me que tinha um ukulele daquela marca, daquela coisa.
comprou no Duca ou Buca. Eu fui comprou em Londres um cliente meu. Eu tenho aqui, e depois lá tive que explicar às miúdas para quem era, quem não era, e não sei o que mais. Pronto. E estive com eles ali, está a saber? 2 miúdas, depois estavam à beira daquele chafariz, uma vez houve aquela tempestade lá em cima, Braga. E estavam lá, eu disse, pronto, pá, até dei-lhes o meu telefone, que eles iam estar aqui uma semana, era um rapaz e uma moça que eram primos, e uma amiga da outra moça. Mas que achou para 18 anos. Eu disse, você tem aqui 20 anos? Não, temos 18. E ela tinha comprado um ukulele em Londres no meu cliente, e dizia ela, quando chegar a Londres, vou lá dizer ao gajo, cima aqui, eu dei um catálogo da minha empresa, disse, vai lá, leva para o gajo, ele vai ver a fotografia que sou eu. Pronto. E depois, pronto, eu disse, pega lá o meu telefone, se houver algum problema aqui em Braga, algum problema, será alguma coisa, liga para mim. Pronto, eu tento resolver. E acontece isso hoje aí, está-se a ver. É assim como eu gosto, quando vou lá fora, quando vou ter com alguém para fazer alguma pergunta, mesmo com o meu inglês assim, da maneira que eu posso, e ser atendido devidamente. Sabe que há pessoas que vai dar uma volta, não é? Mas eu aqui faço o que posso por algum estrangeiro que está aflito, por isto, por aquilo, até eu vou levar ao sítio, olha, venha comigo, olha lá. Pronto. António, é muito importante conhecer um bocado do mundo também. Muito importante mesmo. António, quais são artistas conhecidos de todos que têm uma viola ou que têm um instrumento da sua oficina, da sua marca APC? Olha, aqui em Portugal, eu vou falar de Portugal e estrangeiro. Ok, eu vou falar em Portugal. Temos aquele Buda da outro dia, aquilo é o top a nível mundial. Porque ele, repara, esse moço tinha uma braguesa minha, já com 10 ou 15 anos, que já estava toda furada, já quase nem tinha madeira. E então comprou aqui uma altura, uma viola já de categoria, e esse moço toca, repare, porque a viola braguesa já não é só aquela viola das romarias do tiroliro, tirolé, compreende? Já há muita gente que toca por esse mundo fora, blues, jazz e tudo o que mais. Porque aqui há uns anos em Los Angeles, há um fulano lá, chamado Andrew Cohen. Você pode ir à net para quem é esse gajo, é um músico lá. E tinha lá uma braguesa, pediu uma braguesa, e ele começou-me a dizer, isto aqui, se tivesse aqui mais umas coisinhas e tal, que era a tal escala sobreposta. Esta escala aqui assim. Jorge, aqui a escala aqui assim, vira até aqui abaixo, a escala, está a ver aqui? A escala antigamente aqui há um lado ou dois, parava aqui a escala. E eles para pôr a guitarra a gemer, queriam bicar abaixo, mas com a escala com 10 fretes não tinham como. Então comecei a fazer destas, agora olha, para todo lado. Isso, por exemplo, há aqui muitos aqui em Braga, muitos rapazes, olha o Chico Malheiro, que é um tipo, não sei se recorda do Raízes, o grupo Raízes. Sim, perfeitamente. Chico Malheiro, o Chico Malheiro, o Zé Fernandes, que não se tem uma chibinha, que ao Canário. É um amigo. Uma amiga, o Canário, sei lá, então, seu pai, eu tenho medo de esquecer-me de algum país. Há muitos. Bom, e há milhares de pessoas no mundo que têm... Em guitarras clássicas, por exemplo, temos aqui em Portugal um dos tops, que vocês já devem conhecer, que é o Dr. Silvestre Fonseca. Ele é lá acima, está a ver? É grande, muito grande. É grande. Mas há muitos mais aí, pá, o Rigorosos, pá, teve o Jorge Palma também esteve aqui há uns tempos, andava ele um bocado aflito lá, aquela coisa dele, não é? Mas pronto, e o Represas, o João Gil, o Tim dos Chutos, okay? A Mafalda Arnoa, a Mafalda Veiga, a Mafalda Arnoa, vou dizer uma coisa, uma vez que veio aqui a Braga cantar uma missa, um domingo, na Sé Catedral. E era para meio-dia, eu estava num café, num barzinho, a tomar meia de leite com os amigos, era para meio-dia e meia. E ela que é solteira, a senhora, a menina, acho que é solteira, ela ia com os velhotes, e ela viu-me de fora, e veio para trás, veio ter comigo, dizia, bom dia, Sr. António. E eu, bom dia, mas eu já nem sabia, já não me recordava bem da cara dela. Diz ela, não se recorda de mim? Eu recordo, mas dê-me uma dicasinha. Dê-me uma dica. Ela, sou uma Mafalda, já sei quem é. Então, eu precisava falar consigo, Sr. António. E depois eu botei um bocado da mesa e fui ter com ela, roubaram-lhe a viola, uma viola que ela comprou aqui, roubaram-lhe a viola e disseram que eu queria uma viola igual àquela que eu gostava tanto dela. Eu disse, eu tenho lá uma igual, que eu, quando assim é para números assim estudantes, eu faço uma e depois fico com outra para mim, para a minha coleção. E elas assinam e fica cá. Mas eu vou fazer uma. E lá fiz outra guitarra, pronto, roubaram-me uma viola, não sei o que mais, e tal, pronto. E lá fiz, mas há muitos casos aí. E até estrangeiros, vocês já vão falar que é famosíssimo, aquele lituano que é o Esta Stone, conhece esse fulano? Já ouvi. Esse gajo foi considerado em 2016 o melhor guitarrista clássico no mundo.
do mundo. E esse, quando vou às feiras, ele aparece nas feiras todas, de Los Angeles, de Xangai, em Lisboa, e já esteve aqui 2 vezes. E aparece-me lá fora para comprar uma guitarra para um amigo dele. Leva um amigo com ele, pá, quero uma guitarra para um amigo. E às vezes toco guitarras nossas. Basta veja no YouTube, aparece lá, estas estão, seja onde for, e aparece lá, os cliques têm lá 80 e tal milhões, não sei o que mais. É o fim do mundo, o gajo. E há outros gajos, por exemplo, fiz um baixo para o Carlos Benavente, ainda o Paco de Lucia era vivo, veio de Espanha aqui e queria um baixo. Eu fiz o baixo, tinha-os quase prontos, ele esperou aqui para meio-dia, que esperou aqui por ele, até tive que o eletrificar. Meter o pick-up e o piese também. Pronto. E depois o Paco de Lucia morreu, e numa das feiras, não sei se foi em Málaga ou se foi em Sevilha, não sei, não me recordo agora, foi ter comigo o músico, o guitarrista, que ficou a acabar os concertos que o Paco de Lucia tinha contratado, e comprou-me uma guitarra a mim, uma guitarra que tem a boca lateral, uma guitarra que tem, em vez de ter aqui assim, a boca aqui assim, tem a boca aqui de lado. Que a primeira pessoa a ouvir o som é o tocador. E esse fulano foi levar um abraço que mandou o Carlos Benavente, que não podia ter comigo, mas foi lá ele. Pronto, isso dá um gozo do caralho, se você nem quer saber. Mas seja onde for. Ainda foi, por exemplo, na Alemanha, a última feira da Alemanha. Há um fulano, um só de 30 anos, se calhar, que tinha comprado uma guitarra Cutaway, mas flamenca. E tinha a ação das cordas aqui assim, era o pente das cordas com 2 milímetros. É a flamenca 2 milímetros. E o tipo foi ter comigo, queria só 1 milímetro. E eu disse, epá, mas o rapaz era alemão, comprou lá, numa loja qualquer na Alemanha, comprou lá numa loja. E queria 1 milímetro, e eu quando vou às feiras, levo sempre comigo a malinha da ferramenta, para dar um toquezinho aqui e acolá. Para esses casos, não é? E então eu disse, pá, mas 1 milímetro tu não vais conseguir tocar na guitarra depois, mas eu quero 1 milímetro. E eu, então deixa ficar aqui a guitarra, vai dar uma volta e deixa a escola. Mas eu vou-te guardar o pente velho. O pente é este que está aqui embaixo. Chama-se o cedro, não é? Levas mesmo o velho. E eu lá pus aquilo que não estava, eu não conseguia tocar na guitarra, porque aquilo era um bater de cordas. E passava um bocado, e ele estava a tocar num fabricante chinês. Eu até lhe vou dizer quem é a marca, não interessa, isto não é pecado nenhum. A marca Córdoba, conhece a marca Córdoba? Nasceu aqui comigo. E agora o fabricante da Córdoba é o Martínez, na China. Martínez. E então o tal rapaz, passado um bocadinho, estava a tocar na minha guitarra no stand da Martínez, estás a ver? E assim coisas dessas. E olha, por exemplo, ainda foi quando o fado passou a património mundial, eu tive cuidado de levar a Frankfurt, logo a seguir, levar guitarras de fado e músicos para tocar e cantar fado. E aquilo, quando eu pus um placar e dizia amanhã às tantas horas, há fado, isto, aquilo, aquilo. E você nem queira saber, aquilo, o pessoal ia, aqueles corredores da feira, até que chegou uma altura, você conhece a marca Hohner, conhece? Claro Hohner, que sim. Acordeão. Opa, foi-me pedir para eu parar um bocado, porque tinha um artista famoso a ganhar um dinheiro que não podia atuar, pá. E eu lá, olha aí, foi lá o tal Chico Malheiro, falei há bocado da Braguesa, ele toca tudo, toca fados, toca cavaquinho, é dos maiores também, esse fulano. Embora, e há outra coisa importante, que eu também fico muito triste. Em Portugal, isso constou lá nas revistas alemãs, andou lá na Alemanha, tudo mais, o fado e não sei o que mais, em Portugal nem uma linha se escreveu sobre isso. E outra coisa importante, aqui há uns anos também, você chegava a Frankfurt e aparecia logo um outdoor muito grande, com 3 instrumentos, a indicar onde era a feira. A feira é para ali, Frankfurt Messe, é para lá. E nesse outdoor tinha 3 instrumentos, tinha um de sopro, um de teclas e um de cordas. Sabe de quem era o de cordas? Era do meu amigo António. É do Tony. E aqui em Portugal, nenhuma palavra, nada se constou. Isto entriste essas pessoas, sabe? Fica assim, aqui, nenhuma palavra se põe aí. Oh, António, mas deixa-me a mim feliz porque tive a oportunidade de conversar consigo e de saber que também indicou o caminho para essa feira e que foi o António que me contou essa história. António, muito obrigado pelo seu tempo. As pessoas depois passavam lá, as pessoas depois passavam no stand e diziam, epá, eu vi o outdoor, afinal, olha, é este logo que tem aqui em cima, que é este logo, que é em cima é isto, não é? É o que é? Este logo. Epá, vi aquilo lá, pois é, ali, aqui em Portugal, uma coisa, por exemplo, que eu não contei, vou contar. Há bocado falei no Rock in Rio, Lisboa, quando houve os incêndios de Pedrógão, não sei o que mais, o Rock in Rio de Lisboa consulta, foi a menina ou senhora, não sei, ela é uma moça. É uma menina, de Ponter. Sim, e então é a menina, e então falou connosco, e então mandaram cá uma equipa de televisão aqui assim,
devia ser deles, é culpa deles, filmar o que ardeu aqui na zona de Braga, o que ardeu. Ardeu aqui muita mata, muita montanha. E então o tema era este. Esta árvore, se fosse boa, quantas guitarras dava para fazer? Epá, essa guitarra, se fosse boa, dava para 300 guitarras, mais ou menos. Por aí. Assim, agora, assim como está, não dá nada, nem para lenha serve, é fraco. E porquê? Porque a seiva, que é o sangue da árvore, né? A seiva, fervilhou com vida. Pronto, o calor fervilhou a seiva e a madeira estragou-se toda. Chama-se isso, a madeira fica mona, não é? E pronto, aquilo passou-se, e depois eu fui a Lisboa, fui ao Rock in Rio depois. E fiz 3 guitarras para oferecer, já vou dizer para quem, que levei para o Rock in Rio, quem tocou nelas foi aquele moço, o Agir, conhece o Agir? Aquele moço, o filho de Paulo Carvalho, foi a Desland, Carolina Deslandes e o Diogo Pissarra. É isso mesmo. Estavam lá, e depois as violas ficaram lá, para assinar, os artistas foram tocar ao Rock in Rio, assinaram as guitarras. E o dinheiro dessas guitarras revertia a favor de Pedrógão. Isso deu 28.500 euros, foi? Não sei. 28.500 euros para Pedrógão. Eu não fui lá levar pessoalmente, não sei. Isso veio. Depois acontece isto. Na revista Tap Magazine, há um amigo meu que ao fim de uns tempos, ainda estava boa, né? Fez uma viagem de Nova Iorque para Lisboa e bateu a mão no bolso do imposto da frente, do banco da frente, não é? Bateu a mão e tirou a revista Tap Magazine, começou a folhear e lá vinha um tema, 5 páginas, guitarras ao alto. E lá vinha a contar a história toda da APC e tal, e da oferta das guitarras para Pedrógão. Eu nem sabia, isso até um rapaz que é médico, e quando chegou a Lisboa, dizia-me, pá, eu tentei ligar-te no avião, mas não conseguia, pá. Eu nem sabia que estava na revista, nem sabia. Depois a TAP a seguir mandou-me para aqui algumas revistas, tenho-as aqui. Mandou-me as fotografias e isso tudo. E pronto, isso dá um prazer do cara, a melhor que isso não pode haver, pá. Não é só a mulher pregar, porra. É um motivo de orgulho. António, muito obrigado pelo seu tempo e que continue cheio de sucesso e com vontade de trabalhar e de ser exemplar para todos nós. Muito obrigado. E saúde, olha, saúde para mim e para vocês todos, pá, que é o principal. E o resto vem a seguir, não é? Estou completamente de acordo. Um abraço, amigo. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Um abraço. E outro esforço, ok? Muito obrigado. Obrigado.